Feliz Ano Novo para aqueles que eu estou vendo só hoje, né? E nós vamos ter agora um tempo de oração. A gente fez isso há 2 semanas e foi tão gostoso ver a igreja orando juntos, né? Alguém tem algum pedido de oração que gostaria de colocar no altar do Senhor agora para que nós orássemos como igreja? Por favor, Lu. Quero orar pela minha sogra, Sim. Uhum. E pela minha cunhada Miriam e Maria Eduarda. Maria Eduarda, sobrinha, que a Miriam ficou desempregada nessa feira. Ok. Pela sua sogra, pela Miriam. Miriam, que é a minha, foi casada com minha irmã, e a Maria Ok. Eduarda é filha dela. Ok. Miriam e Maria Eduarda. Mais alguém? Alguém está com problema de saúde? Está todo mundo saudável? Estamos tentando quebrar esse paradigma, porque nós somos uma igreja. Se nós queremos andar juntos, nada mais justo do que estarmos juntos diante de Deus, colocando as nossas vidas no altar dele. Queria pedir então que você se juntasse com alguém que estiver próximo a você agora, não tivesse ninguém sozinho. Nós vamos colocar em oração a tua vida em primeiro lugar, a vida da nossa igreja. Vamos colocar a sogra da Lucitânia no altar do Senhor, sua cunhada que perdeu o emprego, sua sobrinha, e por mais aquilo que você tiver no teu coração, nós vamos gastar algum tempo em oração agora. Ó Senhor, aleluia, Senhor. Obrigado por esse tempo que nós pudemos estar juntos na Tua presença. Obrigado por cada vida que o Senhor trouxe aqui hoje. Obrigado por essa manhã. Obrigado porque o Senhor nos deu uma escola dominical tão proveitosa. Abençoa a nossa comunhão. Abençoa a vida da dona Angelina, da sogra, da Lucitânia. Oh Deus, abençoa sua cunhada que perdeu o emprego, sua sobrinha. Sei que há pedidos aqui, Pai, que eles cheguem na Tua presença, diante do Teu altar. Nós colocamos as nossas vidas, colocamos a vida dos nossos visitantes no Teu altar. Nós pedimos que o Senhor fale conosco agora. O Senhor venha falar ao encontro daquilo que nós precisamos ouvir. Abre a nossa mente, abre o nosso coração. Abençoa, Pai, a nossa comunhão. Nós não queremos apenas ser pessoas que sentam juntas, mas pessoas que compartilham da mesma fé, dividem jornadas, dividem sonhos. Dá-nos essa amizade que podemos ter em Cristo. É em nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém. Graças a Deus, queridos. Graças a Deus. Aleluia. Às vezes a nossa vida parece uma bagunça, não é mesmo? Nossa vida às vezes parece uma sala empoeirada, quartos abandonados, pedaços da vida que a gente não visita há muito tempo. Eu gosto muito dessas fotos desse fotógrafo francês. Se eu não falei muito errado, o nome dele é Dan Marbet. E ele gosta de pegar lugares abandonados e capturar a beleza desses cenários. Então ele passa em hospitais, passa em estações de trem, passa em igrejas abandonadas e consegue, apesar do abandono, captar a beleza, né? Essa é só uma foto de um quarto de leitura, uma biblioteca. Você pode ver que está arrasado. Ainda assim há beleza no meio desse caos. Quando eu olho para uma foto como essa, eu lembro começo da Bíblia,
que a terra era sem forma e vazia, e que apesar do caos, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Apesar do caos, nada saía debaixo do controle de Deus. Eu não sei se a tua vida está no caos. Eu sei que as notícias que nós recebemos todos os dias, especialmente nesse 2015, elas têm sido apocalípticas, né? Elas têm sido assim desanimadoras. A gente escutou na escola dominical hoje de um casal vindo do Canadá para cá, a maioria das pessoas está querendo ir para lá, porque olha assim, só notícia ruim. Tirando o Corinthians, o resto está tudo terrível, né? E é possível que complique um pouco ainda hoje, né? Onde é que a gente acha esperança? A gente acha esperança na palavra. A gente acha esperança em Deus. Porque apesar do caos que pode estar o nosso país, que pode estar a nossa igreja, que pode estar a tua vida espiritual, Deus continua no controle de todas as coisas. Eu ainda não comecei a pregação, tá? Esse foi só um pequeno preâmbulo. Só queria lembrar que no dia 28, último sábado do mês, né? Detalhe que o último domingo do mês de fevereiro é dia 22, né? Porque fevereiro é o mês curtinho, é o mês que os homens reclamam menos e que as mulheres falam menos, porque tem menos dias, né? Tentei ser mais ou menos salomônico, não sei se eu consegui. E nós vamos ter a continuidade da nossa caminhada do encontro de casais, que começamos o ano passado e não vamos parar. Você que estava conosco é bem-vindo a retomar. Você que não teve até agora, se quiser, você pode estar conosco esse ano, porque temos estudado um conteúdo muito proveitoso. Para quem vai casar, para quem já casou, dia 28/2 aí a gente vai ter encontro sobre o significado do casamento. Muito bem. Desde o último domingo de dezembro, tirando os 2 primeiros domingos de janeiro, a gente tem batido nessa tecla para deixar bem dentro da sua cabeça. E você que tem vindo na igreja desde o começo do ano vai escutar eu ter que falar isso de novo, né? Perdão. Mas tem muita gente que está vindo pela primeira vez esse ano. O tema da nossa igreja esse ano, nós vamos priorizar essas 3 frentes de trabalho: discipulado, comunhão e evangelismo. Discipulado não é um programa de igreja, não é uma linha de produção. Estava de férias e eu vi um programa desses Discoveries da vida sobre a fábrica da Coca-Cola. É impressionante como tudo funciona ali, milimetricamente, perfeitamente, para que tudo... E você tem centenas e centenas de Coca-Cola sendo fabricadas em latinha, em garrafa, do jeito que você imaginar, uma atrás da outra, põe etiqueta, tira etiqueta, lava a garrafa, até sair pronto, não para, é uma atrás da outra. Discipulado não é isso. Discipulado não é linha de produção. Discipulado é caminhada individual, em grupo, em conjunto com Deus. E você tem que querer. Ninguém faz discipulado obrigado. Lucas 14 diz que quem não renunciar a tudo que possui não pode ser meu discípulo. Comunhão. Nós vamos dar bastante ênfase na comunhão. Falei já os 2 primeiros anos, as primeiras semanas que eu preguei aqui esse ano sobre discipulado. Semana passada, falamos sobre comunhão, no Salmo 133, e hoje a gente vai enfocar um aspecto da comunhão que é amizade. Então a gente vai trabalhar bastante esses temas. E por que é que a gente precisa falar de amizade, gente? Amizade é a arte de partilhar sonhos e de dividir jornadas. Ninguém pode ter amizade se não divide alguma coisa. E a amizade é um contrassenso da matemática. Que você divide, ao invés de diminuir, aumenta. Você aumenta a comunhão. Você tem 2 amigos. Quando chega um terceiro amigo, ao invés de diminuir, aumenta a amizade. Aumenta a cumplicidade. Só que nós vamos ter um pouquinho de dificuldade para falar disso hoje,
mas é uma dificuldade que eu já superei e você vai ter que superar, eu lamento, né? Porque nós vamos usar o livro de Provérbios para dizer, para mostrar a sabedoria de Deus lá em Provérbios sobre a amizade. Eu não pretendo dizer que, olha, peguei tudo que tinha sobre Provérbios, sobre amizade, e você não vai achar mais nada. A dificuldade de trabalhar com o livro de Provérbios é que há alguns capítulos, alguns trechos que eles falam do mesmo assunto, mas a grande maioria parece que alguém recortou os versículos, depois jogou tudo para cima, do jeito que caiu ele colou na Bíblia, porque mistura uma porção de coisas. Então hoje eu vou fazer uma coisa que eu não costumo fazer sempre. Aliás, eu não costumo fazer quase nunca. Doeu para mim fazer isso. Que é pegar um versículo aqui, outro ali. Mas eu tentei ser o mais fiel possível à interpretação do texto. Mas eu queria começar lendo o seguinte para você. Olha só. Uma das reclamações mais frequentes em nossas igrejas é a falta de amizades sinceras, amor verdadeiro, relacionamentos profundos. Nós podemos ter uma boa estrutura eclesiástica, uma boa doutrina, uma boa música, bons programas, mas nada disso é suficiente para atender a necessidade humana de ser amado, de ser aceito, de ser acolhido, de ser reconhecido e valorizado. Por um tempo, os programas ajudam a preencher esse vazio. A música parece criar um clima saudável. O trabalho e a participação nos programas dão a sensação de que é disto que precisamos, porém, mais cedo do que imaginamos, nos vemos de novo frustrados com a superficialidade afetiva, a hipocrisia dos que nos cercam e a ausência de amizades sinceras e profundas. Quem escreveu isso foi o pastor Ricardo Barbosa, falando acerca do que ele encontra não só na igreja dele, mas nas igrejas de forma geral. E o Ricardo Barbosa diz que a conversão é a transformação do eu solitário em um nós comunitário. A conversão de alguém ao cristianismo é a entrada dessa pessoa numa família. É a entrada dessa pessoa num círculo de amizades que dividem jornadas, que partilham sonhos e que têm um objetivo muito certo na vida, que é de um dia chegar na Nova Jerusalém. A conversão quebra as barreiras da individualidade e transforma indivíduos sem nome em pessoa, com nome e sobrenome. Quando a gente fala que vai trabalhar em comunhão esse ano, é porque a gente quer criar ambientes, oportunidades, estimular você a cultivar amizades, amizades sinceras, profundas. Só que não é fácil. O texto que ele diz, o texto que ele escreveu, fala que nós encontramos superficialidades afetivas. Nós vivemos num mundo, nós vivemos num tempo que a superficialidade manda. Esse é o jeitão da pós-modernidade. A gente conhece cada vez mais sobre cada vez menos. A gente tem quilômetros de largura e centímetros de profundidade. Nossas amizades são descartáveis. Nossos relacionamentos são descartáveis. Eu só me engajo em alguma coisa se eu... O que eu vou sair ganhando? Quem que vai estar lá? O que vai rolar? O que vai acontecer? Senão, eu não quero. Daniel, capítulo 12, verso 4, diz que nos últimos dias a ciência se multiplicará. Será que nós não estamos vivendo dias assim? Essa semana escutei da porta USB, não sei nem o nome dela, que vai deixar todas as nossas 3.0 no chinelo, obsoletas. Daqui a pouco vai encostar, já vai passar tudo.
Mateus 24 diz que devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Jesus está falando aqui dos últimos dias. Será que nós não estamos vivendo últimos dias assim? Você não vê a ciência se multiplicando, você não vê a maldade aumentando e você não vê o amor se esfriando. As pessoas matando e morrendo por pouco ou por nada, agora degolação, queimando o cara vivo, você passa ao vivo no mundo inteiro. A gente olha para o mundo e fica assustado. Aí o Ricardo Barbosa continua o seu texto dizendo que para muitos a igreja não tem sido esse lugar de cultivar amizade sincera, profunda. A igreja tem sido um lugar de desilusão, de frustração, de solidão. Queridos, eu não quero estar numa igreja que faça desse texto uma verdade. Quero trabalhar numa igreja onde os relacionamentos aconteçam, aonde aquilo que a gente acabou de cantar, e se Deus quiser nós vamos cantar no fim do culto de novo, que a gente pode andar junto, que a gente pode aprender a perdoar, porque o amor de Cristo nos uniu, e isso é maior do que qualquer diferença que a gente possa ter. Então, quando a gente fala de trabalhar em comunhão, é principalmente trabalhar os nossos relacionamentos. Agora, onde eu vou achar o padrão sadio desses relacionamentos? Onde eu vou achar orientação para que a gente possa desenvolver uma amizade madura? Como desenvolver uma amizade? Como descobrir essa amizade? Como manter essa amizade? Qual é o poder da amizade? A gente vai encontrar algumas informações na sabedoria de Provérbios. Porque, diferente dos provérbios populares, e se eu perguntar para você, você vai saber 3 ou 4, por exemplo, aqui. Né? Mais vale um pássaro na mão do que 2 voando. Você, tá vendo? Você conhece provérbios. Nossas avós têm provérbios toda hora saindo lá da cozinha. No meio da comida saem 2 provérbios ali da sabedoria familiar. E muitos deles são verdades. Mas nós temos uma sabedoria que não falha, que é a sabedoria de Deus. Então eu queria convidar você, a gente junto, dar uma olhada em alguns provérbios. Antes do provérbio, olha essa frase do C.S. Lewis. Quem não tem nada, não pode partilhar nada. Quem não está indo para lugar nenhum, não pode ter companheiros de viagem. Você está indo para onde? Você sabe para onde você vai? O que você tem para compartilhar? Porque a amizade é ir para algum lugar. E a amizade é partilhar alguma coisa. Não é possível ter amigo se você não partilha com ele a mesma visão. A gente já vai ver isso. E se vocês não estão indo juntos para algum lugar. Sêneca, se alguém não sabe para que porto está navegando, então nenhum vento é favorável. Né? Acho que foi daí que saiu aquela frase do gato da Alice do País das Maravilhas. Para onde eu vou se eu não sei o caminho? Bom, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Mas a amizade, ela tem rumo. A amizade, ela tem coisas em comum. Quer ver? Primeiro provérbio, o primeiro versículo de Provérbios de hoje. O amigo ama em todos os momentos. É um irmão na adversidade. Eu vou ler os que eu selecionei, depois a gente passa devagar. O amigo ama em todos os momentos. Ele é um irmão na adversidade. Quem tem muitos amigos pode chegar à ruína, mas existe amigo mais apegado que um irmão. Isso é muito boa, né? Por que quem tem muitos amigos pode chegar à ruína? Pelo simples fato que não é possível ter muitos amigos. Se você tem muitos, não são amigos. Se você tem amigos, não são muitos. A gente vai mostrar isso já já. Olha esse. Melhor é a repreensão feita abertamente do que o amor oculto. Quem fere por amor mostra lealdade, mas o inimigo multiplica beijos.
Percebeu esse? A gente já vai falar. Olha esse aqui, esse é bem cheiroso. Perfume e incenso trazem alegria ao coração. Do conselho sincero do homem nasce uma bela amizade. Uma bela amizade tem que ter conselho sincero. Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Esse é um dos meus prediletos. Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. E finalmente, partindo para o fim, quem repreende o próximo obterá por fim mais favor ou mais bênção do que aquele que só sabe bajular. Quem repreende o próximo obterá por fim mais favor do que aquele que só sabe bajular. E para terminar, quem adula ou bajula seu próximo está armando uma rede para os pés dele. Eu vou disponibilizar os slides lá no nosso Cabo Grupo, se você perdeu alguma das referências. Como descobrir uma amizade? Como saber que aqui uma amizade vai nascer? Bom, a amizade procura pontos de vista em comum. Uma amizade é sinóptica. Uma amizade ela tem pontos de vista em comum. Os 3 evangelhos são chamados evangelhos sinópticos, que eles têm o mesmo ponto de vista. O evangelho de João é totalmente diferente. Não é possível ser amigo de alguém se você não tem pontos de vista em comum. Se você olha para o horizonte e enxerga coisas semelhantes, parecidas ou iguais do que alguém. Se você olha para lá e o outro olha para cá, dificilmente aqui vai nascer uma amizade. Vocês podem até não concordar, mas se vocês estão olhando aqui para a mesma direção, aqui pode ter amizade. Você pode achar que futebol é importante. Você pode ser corintiano e eu ser palmeirense, Senhor misericórdia. Né? Mas a gente pode ser amigo, porque a gente gosta de futebol. Né? Agora, se eu gosto de futebol e você detesta futebol, a chance é menor. Amigos permanecem lado a lado, olhando para esta visão em comum. O C.S. Lewis tem um livro, alguns livros são difíceis de ler do C.S. Lewis, mas tem um que é muito legal. Chama-se Os 4 Amores. E ele diz assim, que os amantes, homem e mulher, vivem conversando entre si sobre o seu amor. Os amigos quase nunca falam sobre a sua amizade. Em geral, os amantes se colocam frente a frente, absortos um no outro. Os amigos se colocam lado a lado, olhando para alguma coisa em comum lá na frente. Ao invés de eles conversarem sobre a amizade deles, normalmente eles conversam sobre o que eles estão olhando lá na frente, esse ponto de vista em comum. Então, esse ponto de vista em comum é essencial para se ter amizade. Pode ser vários pontos de vista em comum. Por exemplo, ali no nossos encontros sobre o significado do casamento, talvez alguns casais estão presentes aqui, vão lembrar que logo no começo o C.S. Lewis o Tim Keller fala como ele conheceu a esposa dele e começou a admirar a esposa. Eles tinham um ponto de vista em comum que era gostar de ler C.S. Lewis. Então eles primeiro se encontravam para conversar sobre o C.S. Lewis. E aí foi nascendo uma amizade que virou amor. E eles estão casados até hoje. Tinham um ponto de vista em comum. Sem isso, dificilmente vai nascer uma amizade. Então a primeira pergunta que eu queria colocar para você, você tem amigos? Eu não estou perguntando se você tem colegas. Você pode olhar ao redor aqui, ó, nós temos colegas
nós temos companheiros que nós frequentamos a mesma igreja, acreditamos no mesmo Deus, estamos aqui todo domingo há 45 anos e pode ser que eu não seja seu amigo, você não seja meu amigo, que a gente seja frequentador da mesma igreja. Isso me faz lembrar uma série, há uns 15 anos ela passava no canal Sony, era chamada Sétimo Céu, Seven Heaven. E era a vida de um pastor, ela me interessava muito por causa disso. Só que aquele pastor era um herói, ele tinha acho que uns 5, 6 filhos, 7 filhos, alguma coisa assim. E contava a vida de igreja daquele pastor. Um belo dia, o pessoal começou a desconfiar do diácono da igreja, porque o caixa não estava batendo. O caixa sempre bateu, aquele diácono sempre cuidou do dinheiro da igreja, fazia 12 anos que não tinha problema, mas começou a dar diferença, deu um mês, deu outro, até que o pastor chamou o diácono, a diretoria, o que está acontecendo? Aí aquele diácono contou que ele estava precisando de dinheiro, porque ele tem um filho, tinha um filho excepcional, um filho com necessidades especiais. Mas como você tem um filho? Você nunca disse isso para a gente, um filho excepcional? A gente conhecia os outros filhos. Não, esse, ele tem tanta necessidade que ele precisa de uma clínica para poder viver. Ele precisa de cuidados constantes. E o nosso dinheiro começou a faltar. E aí eu me vi sem dinheiro e peguei o dinheiro da igreja com a esperança de poder devolver depois. Mas, querido, por que que você não falou com a gente antes? Por que você não dividiu isso conosco? Nós estamos há 12 anos na mesma igreja, nós somos amigos e você não se abriu conosco? E aí ele soltou a frase que me chocou. É uma série de televisão, pode ser baseada em fatos reais. Aí ele disse assim, nós não somos amigos. Nós frequentamos a mesma igreja há 12 anos, mas nós não somos amigos. Por isso é que eu não falei com vocês. Gente, que tragédia. Fazer parte de uma comunidade e não ser amigo. E não desenvolver amizades. Em ser uma igreja superficial, você quer isso? Eu não quero. Eu não quero. Igreja assim, como diz o Ricardo Agreste, eu estou fora. Agora, se você sonha com uma igreja, não que a gente concorde com todas as coisas. Eu sei que nós temos São Paulinos entre nós. Palmeirenses também, nem todos são corintianos. E isso não é o menor problema. Eu sei que nós não concordamos em tudo, mas nós acabamos de cantar que nós podemos andar juntos. Porque aquilo que nos une é maior do que aquilo que nos separa. Amigos têm que ter ponto de vista em comum. Senão a amizade não vem. Mas para ter ponto de vista em comum e para caminhar olhando para o mesmo ponto de vista ao lado de alguém, isso demora bastante. Leva tempo. Leva muito tempo. Amigo não é instantâneo. Não é miojo lamen. É wasabi. Você tem que comer 10 quilos de wasabi junto com a pessoa. Amém, irmãos? Ô, bênção. Com sushizinho, claro, né? Aí a gente consegue andar junto. Se não tiver ponto de vista em comum, você dificilmente vai ser amigo daquela pessoa. Como modelar uma amizade? O amigo ama em todos os momentos. Sabe o que você vê aí nesse aspecto? Constância. Não é aquele amigo que é amigo só na hora boa. O amigo que vem para a festa, né? Tem um provérbio, um ditado. Quer saber quantos conhecidos você tem? Dê uma festa. Quer saber quantos amigos você tem? Fique doente. O número de pessoas não vai ser o mesmo nas duas ocasiões.
Uma amizade tem que ter constância. Estava lendo a história ontem de uma mulher que conheceu a melhor amiga dela quando as duas eram quase nenéns. Um pouquinho mais que nenéns. Estavam aprendendo a andar. Sabe onde elas se conheceram? Lá no berçário da igreja. Uma chegou, a outra estava engatinhando, ficando de pé. E as duas tinham a mesma cor do sapatinho, que era roxo. É mais ou menos como se duas das nossas filhas, o que não falta é filha lá atrás, é brincadeira, né? Graças a Deus por isso, chegasse assim com Hello Kitty, as duas, mas você tem, eu também, Gugu Dadá, que legal, né? Então, essas amigas já estão juntas há 35 anos de amizade. 35 anos e elas não deixaram de se falar uma semana. E olha que a amizade delas vem antes da internet, né? Hoje é fácil a gente mandar um e-mail, mandar um SMS, mandar um VAP, né? E vocês sabem na hora lá, está tudo bem, beleza. Constância. Não pode ser só amigo nas horas boas. Por isso é melhor a repreensão feita abertamente do que o amor oculto. Quem fere por amor mostra lealdade. Sabe o que quer dizer isso? Honestidade, pureza, respeito. Mas é tudo isso numa palavra só que tem lá no hebraico. Não são três, é uma. É um sentimento, é uma característica que nós não temos em português. Mas é você, essa lealdade. Às vezes você vai ter que ferir o seu amigo com as palavras que você vai dizer. Mas porque ele precisa ouvir aquilo. Se você for amigo, você vai dizer. Depois, a gente vê, perfume e incenso trazem alegria ao coração. Do conselho sincero do homem nasce uma bela amizade. Amigos precisam de palavras que sejam doloridas e mesmo assim precisam ser ouvidas por eles. Tem coisas que você precisa dizer, porque se você não dizer, um dos últimos versículos que a gente leu, aí você está só adulando, você está fazendo carinho, você está armando uma armadilha para os pés do seu amigo. Ele está achando que não tem nenhum problema e vai quebrar a cara lá na frente. Olha esses três juntos. Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Você não pode afiar o ferro com madeira, né? Você afia o ferro com coisa dura, com ferro. E nesse afiar, as duas partes, elas se desgastam, mas elas saem melhores do que elas entraram no meio desse processo. O que me faz lembrar uma história de que numa pequena vila, lá no meio das montanhas, tinha um lugar de lenhadores. E tinha um dos lenhadores, apesar dele não ser dos mais novos, ele era super produtivo. E chegou um jovem, fortão, mais alto do que ele, um machado maior do que o dele, e falou: nós vamos apostar aqui para ver quem é mais produtivo agora, se é você ou se sou eu. O lenhador mais velho topou essa aposta, sem fazer alarde. Assim que deram largada, o mais jovem saiu desesperado, tocando, batendo, derrubando tudo quanto é árvore. Ele olhava para o lenhador mais velho, o lenhador estava lá no ritmo dele, constante, batendo. Daqui a pouco ele olhava para o lenhador estava sentado. Se cansou. Essa eu vou ganhar fácil. Aí ele se animava e cortava cada vez mais. Ele olhava, o lenhador estava batendo. Ele olhava, o lenhador estava sentado. Chegou no fim do dia, ele não chegou nem perto da produção do lenhador mais experiente. Como é que é possível isso? Eu dei tanto duro, ele disse. Eu falei, eu me esforcei tanto, eu olhava para você, muitas vezes você estava sentado, você não estava fazendo nada. O mais velho disse, todas as vezes que você me viu sentado, eu não estava simplesmente descansando. Eu estava também amolando o meu machado e analisando qual seria a próxima árvore. Esse negócio de
ferro afiar ferro é muito sério. A gente pensa no que vai dizer. Discipulado faz isso com a gente. A gente sai mais afiado do nosso relacionamento quando entra. A gente sai mais pronto, mais preparado para poder derrubar árvores e obstáculos que vão aparecer na nossa vida. Quem repreende o próximo obterá por fim mais bênção, mais favor do que aquele que só sabe bajular, e quem anula o próximo está armando uma rede para os pés dele. São muito parecidos. Bons conselhos, se você não ajudar seu amigo a ver o mundo como de fato o mundo é, você o estará ferindo. Eu amo tanto meu amigo, mas sabe, se eu disser isso para ele, eu vou magoá-lo. Eu vou dizer, eu vou te ajudar. Mas a pessoa não quer ajudar, não vai ajudar, mas para não magoar ela fala, eu vou. Então como é que chama isso? O termo bíblico para isso é mentira. E eu não quero magoar a pessoa. Muitas vezes a gente pensa, eu amo tanto a pessoa que eu não quero magoá-la, se eu disser a verdade. Na verdade, você ama muito a você mesmo e não quer se indispor com aquela pessoa. Se você amasse aquela pessoa, você diria a verdade para ela. Olha só como isso é sério. Amigos ajudam os outros amigos a verem como o mundo é de fato. Ficar só adulando, dizendo superficialidades, amenidades, não vai ajudar o seu amigo a superar as amizades. Alguém já assistiu esse filme? Encontrando Forrester. Eu fiquei surpreso de ver. Alguém viu? Ninguém viu? Então eu já vou contar o fim do filme, você não precisa ver. Eu vou dizer aqui, né? Não, eu não vou fazer essa maldade com você, mas eu queria primeiro dizer que se você gosta de ler ou de escrever, você precisa ver esse filme. Esse filme é sobre um escritor, Sean Connery. Esse escritor, ele ganhou um prêmio fantástico com um único livro que ele escreveu. Depois que ele ganhou esse prêmio, ele se auto-isola no apartamento dele e não sai para mais nada. Ele se isola do mundo e fica olhando o mundo através da janela com um par de binóculos. Ele fica olhando ali numa quadra de basquete ali perto, rapazes jogando. E esse rapaz que está aqui ao lado dele, esse negro simpático, Jamal, os amigos falam, você não tem coragem de entrar no apartamento daquele cara e roubar alguma coisa. E ele, para não ficar mal, ele tenta fazer isso. Só que ele é pego pelo Sean Connery, pelo Forrester. E na pressa, ele foge e deixa a sua mochila para trás. E a mochila do Jamal tinha um caderninho com textos que ele tentava escrever. E aí nasce uma amizade. Porque o Forrester vê, esse moleque tem futuro. Se ele quiser, eu vou ajudá-lo. E aí o filme vai se passando. Eu agora preciso tomar cuidado com o que eu vou dizer, senão eu posso contar alguma coisa que eu não devo. Mas eles passam um bom tempo juntos. E o Jamal vai aprendendo a escrever cada vez melhor. Só que a vida do Forrester vai sendo transformada também através da vida do Jamal. O filme é imperdível, você tem que assistir. Eu vou passar uma cena dele que o Forrester está viajando e ele manda uma carta para o Jamal. Tá bom. Olha o que essa carta diz. Dear Jamal, someone I once knew wrote that we walk away from our dreams, afraid that we may fail, or worse yet, afraid we may succeed. You need to know that while I knew so very early that you would realize your dreams, I never imagined I would once again realize my own.
Seasons change, young man, and while I may have waited until the winter of my life to see the things I've seen this past year, there is no doubt I would have waited too long had it not been for you. Só isso, para você ficar com vontade, mas só essa frase aí. Ele diz assim: eu sabia desde o início, desde aquele dia que você entrou no meu apartamento, que você realizaria seus sonhos, mas eu nunca imaginei que eu realizaria novamente os meus sonhos. As estações mudam, meu jovem. E embora tenha esperado até o inverno da minha vida para ver o que vi este ano, está falando da caminhada deles, com certeza eu teria esperado demais se não fosse por você. Essa é uma amizade. E é interessante ver esses filmes de amizade, de americanos ou de ingleses, porque os caras são tudo duros, os caras não dão um abraço, né, meu? O brasileiro, a gente já abraça, já chora, já beija, já lambe, já escorre tudo ali. Eles, você foi muito legal, você também, ok. Que isso, meu? Cadê o abraço? Cadê o beijo? Mas é assim. É o máximo que eles conseguem dar, é isso, né? Então, para nós brasileiros, é quase uma violência assistir. Eu sou seu amigo, você também. Tá bom, tchau. 30 metros de distância, tá bom. Foi o abraço que eles deram. E a vida deles são transformadas, porque eles investem um no outro. Eles têm ponto de vista em comum. E um é jovem, o outro é velho. Um é branco, o outro é negro. O negro sonha em que um olheiro o veja jogando basquete para tentar alguma coisa na vida. Mas ao mesmo tempo que isso acontece, o talento de escrever dele vai aflorando por causa da influência do mentor. E as duas vidas são transformadas. Isso é amizade. Sabe o poder da amizade? O que a amizade pode fazer comigo e com você? Nós todos ansiamos, todos nós, todos. Seja você o chinês mais gélido ou o brasileiro mais caliente, todos nós ansiamos por um amigo perfeito. Amigos que nos entendam, amigos que saibam tirar o melhor de nós, que nos apoiem, que nos transformem, que nos afiem, que nos mudem. Todos nós precisamos de amigos assim. E hoje os nossos amigos nos são tirados mais rápido do que conseguimos forjá-los. Porque fazer um amigo demora tempo. E às vezes Deus leva o teu amigo. Aí você vai ter que começar tudo com outro amigo. E é uma realidade que acontece comigo. Talvez ainda não com você, mas eu aqui, na beira dos meus 50 anos, já começo a enxergar a vida um pouco desse jeito. Esse padrão de amizade que nós queremos e nós desejamos e nós almejamos é alto. Quando você se compara com esses padrões, você percebe que não tem profundidade nas amizades, porque você não é um amigo tão bom assim para os outros. Essa frase é do Tim Keller. Nós almejamos um amigo perfeito, mas ao mesmo tempo nós não somos assim grandes coisas de amigos tão bons e tão perfeitos assim. Nós precisamos de um amigo perfeito. Um verdadeiro amigo aceita quem você realmente é e também ajuda você a tornar-se o que você é capaz de ser. Tem um amigo que é assim. Jesus é o nosso amigo ideal. Nós devemos cultivar nossas amizades, sobretudo a amizade com esse amigo perfeito,
que atinge todos os padrões que nós não conseguimos atingir. E ele mesmo disse: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não os chamo servos, pois o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que eu ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Nós temos em Jesus esse amigo que nós precisamos tanto. Nós temos em Jesus o melhor amigo que é possível alguém ter, o amigo que nos ensina a ser amigo dos outros, o amigo que nos ensina a perdoar os outros. E nós vamos falar semana que vem, se Deus quiser, sobre a restauração de relacionamentos. Nós vamos trabalhar esse tema também, no livro de Provérbios. Como é que estão as suas amizades? Como é que está a tua disposição de fazer amigos e de investir nos amigos que você tem, mas talvez não esteja investindo tanto? Se você olhar para os bancos ao redor, você vai ver pessoas que estão querendo ter amigos, mas que estão sem coragem talvez de fazê-lo. Quem sabe Deus não faz um milagre no nosso meio, que é de nós sairmos da superficialidade afetiva e cultivarmos amigos de verdade. De cultivarmos e aumentarmos a nossa amizade cada vez mais com Cristo. Vamos orar. Pai amado, Jesus é o nosso grande amigo, em quem nós podemos confiar. Jesus, que o Senhor nos deu com tanto amor, é o amigo que nos aceita como somos, mas nos ama demais para nos deixar do jeito que somos. Nós sabemos que o Senhor quer nos transformar à imagem do seu Filho. E nós pedimos que o Senhor faça isso em nós. Que o Senhor nos tire do nosso egoísmo, do nosso egocentrismo e nos ensine a cultivar amizades verdadeiras, profundas, que nos transformem, porque nós não queremos ser uma igreja, Senhor, da superficialidade afetiva. Nós queremos ver a Tua mão transformando cada um de nós, a começar pela minha vida, para que nós possamos ser amigos do Teu Filho e amigos uns dos outros. Faz isso conosco, Senhor. Faz com que nós possamos caminhar juntos, ouvir o outro, falar com o outro, amar o outro e perdoar o outro. Faz isso com cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar mais uma vez o cântico juntos? A gente pode fazer desse cântico a nossa oração no final desse tempo juntos? Chama o pessoal do louvor que tome posse.